Sim, Senhor. Pai Celestial, nós te rendemos graças, te damos louvor, estamos aqui em adoração ao Senhor, cheios de gratidão por sabermos que a obra do seu Filho Jesus Cristo foi perfeita, completa. Sem a obra de Jesus, nós não poderíamos cantar esses louvores em espírito e verdade. Não poderíamos levantar mãos santas, não saberíamos quem somos. Mas por causa da sua misericórdia, do seu grande amor, o Senhor nos alcançou através da obra de Jesus. E hoje eu e meu irmão podemos celebrar, cultuar ao Senhor, com a certeza de que estamos diante do Senhor, com a certeza de que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com a certeza de que o seu Santo Espírito habita em nós e está sobre nós. Pai, obrigado porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de transformação, hoje é dia, Senhor Deus, de celebrarmos a obra de Cristo Jesus uma vez mais. Obrigado, Senhor, porque a obra de Jesus foi perfeita e hoje nós podemos estar aqui aprendendo da sua palavra, tendo os olhos do nosso entendimento iluminados, o nosso coração aberto para recebermos a sua palavra, que é Espírito e vida. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio. Manifeste o seu poder, manifeste o seu toque. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, fique à vontade. Esse final de semana nós estamos tendo, na verdade, né? Tem um grupo de pessoas que está lá no Centro de Retiros Leão de Judá. Nós estamos tendo um retiro da igreja, o retiro com o tema A Igreja Triunfante. Queridos, triunfante não é aquele que irá vencer, triunfante é aquele que já venceu. Triunfante é aquele que tem uma alegria excessiva pelo fato de ter conquistado uma vitória. E eu e você, como igrejas triunfantes, estamos alegres por causa da vitória de Cristo Jesus. Tem alguém alegre aí? Porque sabe que Cristo Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte. Cristo Jesus nos deu uma vida de vitória. Não uma vida para ficarmos lutando. Ele nos deu a vida da vitória dele. Ele já conquistou, ele já venceu e ele compartilhou isso conosco. É por isso que somos a igreja triunfante. Tem sido um tempo muito especial lá, né? Com certeza alguns dos irmãos vão estar aqui à noite também e nós vamos poder celebrar no culto da noite a vitória, o triunfo de Cristo Jesus. Quero trazer um pensamento da palavra de Deus. E para isso eu quero começar lendo o Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, versículo 16. Vocês olham assim, pode saber que o pastor está estudando quando ele começa a mensagem com o Cântico dos Cânticos, né? Cantares. Cântico dos Cânticos, então, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Desperte, vento norte, e venha, vento sul, soprem no meu jardim para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao meu jardim e coma os seus frutos excelentes. Queridos, esse texto está dizendo o seguinte: sopre, desperte, ó vento, que o vento norte sopre, que o vento sul sopre, que ele sopre em um jardim, e esse jardim então espalhe o seu aroma, que esse jardim então espalhe a sua fragrância, o seu perfume. Ele está falando de uma característica dos ventos, que é carregar as coisas. O vento, queridos, ele sopra, e quando o vento sopra, ele seca. Melhor do que pôr a roupa para secar no varal, no sol, é pôr a roupa para secar aonde passa o vento, porque o vento seca. Quando Deus quis secar as águas do dilúvio, ele fez soprar um vento. O vento, ele esfria.
Nós não colocamos a torta para esfriar ao vento. Nós não sopramos para esfriar a comida. Quando nós temos algo muito quente, nós colocamos no vento e o vento esfria aquilo. O vento também carrega as impurezas. Quando eles iam separar os grãos, eles jogavam então os grãos para cima e o vento passava ali e tirava toda a impureza, todas as casquinhas, todas aquelas coisas que não são os grãos, e ficava só aquilo que desejava. Ou seja, o vento então ele também carrega, ele tira as impurezas. Mas o vento também carrega os aromas de um jardim, os aromas de uma boa comida. Você já viu aqueles programas de culinária? E de repente você está sentado lá olhando aquele pessoal cozinhar e aquele chefe de cozinha, ele faz aquele movimento com a mão assim, para ele poder sentir o cheiro da comida. E parece que você sente o cheiro da comida em casa, não parece? Porque aquele vento sopra naquele lugar. Nós podemos sentir o aroma, nós podemos perceber os aromas. Chega a dar água na boca, salivar a boca. Pastor, é domingo de manhã, está frio, você já está falando da feijoada. É isso. Quando o vento passa, ele carrega um aroma, e esse texto está dizendo: sopre vento. Sopre vento para carregar um aroma do jardim. Sopre vento para trazer um aroma que nós não estamos acostumados, cheio de flor, cheio de perfume. A fragrância gostosa, doce, para sentirmos um cheiro que o jardim sopra. Sopre vento. E o título dessa mensagem hoje então é O Vento do Espírito Santo. Para falarmos desse assunto, nós precisamos entender que o Espírito realmente sopra como um vento. E esse vento carrega algumas coisas. Ele inclusive carrega um aroma. E eu quero falar um pouco a respeito de qual é este aroma que o vento do Espírito carrega. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9, o seguinte: quando Jesus estava em Betânia, Betânia significa miséria. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Esse Simão era um homem que foi leproso e foi curado. Veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão a incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, as boas novas, também será contado o que ela fez para a memória dela. Para a memória dela. Olha que cena, olha que cenário, olha que história. Jesus estava na casa de um homem na cidade de Betânia, num lugar chamado Miséria. E de repente uma mulher, que o Evangelho de João vai dizer que é Maria, entra naquele lugar, quebra um frasco de perfume muito caro, que custa 300 denários. Queridos, denário é o valor que um trabalhador normal receberia pelo trabalho de um dia. 300 denários então é quase o trabalho de um ano inteiro. Hoje seria o equivalente a mais ou menos uns 15 mil reais. 15 mil reais um potinho de perfume. E aquela mulher vem,
quebra aquele perfume, derrama sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, e aquele óleo vai passando por todo o corpo, chega até os pés. O Evangelho de João diz que ela começou a enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E as pessoas em volta então começaram a criticar aquela mulher. Onde já se viu desperdiçar todo esse perfume com Jesus? Onde já se viu quebrar esse frasco aqui dentro da casa de Simão? Onde já se viu, é algo muito valioso. Você não deveria ter feito isso, você deveria vender esse perfume e dar esse dinheiro aos pobres. Imagine quantas pessoas você poderia abençoar com esses 15 mil reais. Era isso que eles estavam falando, porque eles estavam ali num lugar de miséria, e qualquer ato de generosidade será criticado em um lugar de miséria. Você já foi generoso? E as pessoas falaram assim: ei, você não devia ter feito isso. Qualquer pessoa miserável critica um ato de generosidade. Eles estavam ali em Betânia, e aquele perfume muito caro foi derramado sobre a vida, sobre a cabeça de Jesus. Aquele perfume, ele vinha num recipiente de pedra, e os estudiosos dizem que eles colocavam o perfume ali dentro e lacravam aquele recipiente de pedra. E a única forma de tirar ele lá de dentro seria se você quebrasse todo o frasco. Não tinha volta. Você quebrava para usar uma única vez. E ela então decidiu quebrar aquele frasco e derramar aquele óleo, aquele perfume sobre a vida, sobre a cabeça de Jesus. O Evangelho de João vai nos ensinar também que aquele perfume encheu toda a casa. Você consegue imaginar a concentração daquele cheiro? Um cheiro agradável, um cheiro, né, de um perfume muito caro. Talvez muito difícil de se fazer, por isso muito valioso. E aquela mulher decide abrir na casa de um ex-leproso, aonde Jesus estava. Talvez as pessoas rejeitassem Simão pensando assim: ei, é um leproso, né? Eu não sei, ele era um antigo leproso, vai que ainda, né? Mas ela não se importou com isso. Maria morava naquela mesma cidade e não ficou emburrada, porque Jesus não foi na casa dela, mas foi na casa de Simão. Ela foi lá do mesmo jeito. Ela queria ver Jesus, ela queria aproveitar a oportunidade. E Jesus então diz: o que ela fez será lembrado para sempre. Enquanto o Evangelho for pregado, aquilo que ela fez também será anunciado. Ela aproveitou uma oportunidade. Jesus agora estava com um cheiro que enchia toda a casa. Dá para entender porque aquelas pessoas ficaram revoltadas, não dá? De repente elas estavam naquela festinha conversando com um, conversando com o outro, e começaram a sentir um cheiro diferente. Eles olharam, tinha uma mulher derramando perfume sobre Jesus. E quando eles perceberam que aquele cheiro era cheiro caro, era cheiro de perfume de reis, de governantes, de pessoas muito ricas, eles falaram: você desperdiçou esse perfume. Mas Jesus tinha um cheiro agora que ocupava toda a casa. Por onde ele passasse agora, as pessoas saberiam que Jesus estaria vindo. Era um óleo que se impregnou na roupa, no corpo, no cabelo, na barba, até os pés de Jesus. Jesus se levantou e começou a repreendê-los, falando: por que vocês estão fazendo isso? Os pobres vocês sempre terão, mas vocês não terão para sempre. Não que Jesus quisesse que a pobreza existisse sempre. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que oportunidade de servirmos aqueles que são pobres nós sempre teremos. Mas a oportunidade de servir a Jesus, aquela mulher foi a única que aproveitou.
Momentos depois, dias depois daquela atitude daquela mulher, Jesus seria crucificado. Eles não teriam tempo suficiente de preparar o corpo de Jesus para colocá-lo no sepulcro. E ele disse: essa mulher aproveitou a única oportunidade de preparar o meu corpo para o sepultamento. Vocês vão ter outras oportunidades para ajudar os pobres, mas a mim, essa era a única oportunidade. Ela aproveitou aquela oportunidade. E Jesus agora estava com um cheiro que enchia toda a casa. Encheu o quarto do casal, encheu o quarto dos filhos, encheu toda a sala, encheu toda a casa. Um cheiro agradável, um perfume de realeza, um perfume de governante, agora estava na casa de Simão. Jesus estava ungido com aquilo e ele disse: é preparação para o meu sepultamento. Ou seja, ele caminhou com aquele mesmo cheiro durante todos os dias agora, até ser colocado no sepulcro. Isso significa, queridos, que alguns dias depois chegaram para Pilatos e disseram assim: Pilatos, nós pegamos aquele arruaceiro, aquele homem que tem colocado as multidões no deserto, na praça, tem curado algumas pessoas, tem pregado a respeito de um outro reino. Nós pegamos aquele nazareno, o carpinteiro, sabe, o Jesus. Nós trouxemos ele até aqui para que você o condenasse. Os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, o povo judeu já o condenou à morte, mas nós precisamos que você, Pilatos, coloque ele na cruz. Pilatos falou: o que eu tenho a ver com um nazareno? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Um carpinteiro, um arruaceiro, isso aí não é assunto meu. Não, Pilatos, ele já está aqui. Não, mas eu não tenho tempo para esse tipo de gente. De repente eu consigo imaginar, Pilatos estava olhando pela janela, mas falou: manda ele entrar. Ele olhando pela janela, Jesus passa pela porta e Pilatos, ele se assusta com o cheiro que entrou naquela sala. Ele olha para trás, olha Jesus entrando e a pergunta que ele faz é: você é rei? Porque me disseram que você era de Nazaré, me disseram que você era um carpinteiro, me disseram que você era um arruaceiro, mas o cheiro que eu sinto é cheiro de realeza, é cheiro de governo, é cheiro de rei. Você é rei. E Jesus diz: tu sabes, tu dizes. É você que está dizendo isso. Pilatos fica admirado com o cheiro que entra na sala dele. Agora aquele cheiro não estava só na casa de Simão, mas também estava na sala de Pilatos. Diante de Pilatos ele sente aquele cheiro, ele fala: eu não vou me envolver com isso, eu não vou julgar um rei, eu não vou condenar um rei, eu lavo as minhas mãos com relação a este homem. Ele entrega então aos soldados e os soldados começam a bater em Jesus. Mas de repente um vento sopra e o perfume que estava em Jesus vem até as narinas daqueles soldados. E eles olham a túnica de Jesus cheirosa. E eles falam assim: ei, isso aqui é roupa de rei. Vamos fazer o seguinte, não vamos rasgar essa túnica. Vamos tirar sorte para ver quem fica com a túnica de Jesus. Porque essa túnica carrega o cheiro de um rei. Eles tiram sorte sobre a túnica. Queridos, eles batem em Jesus, colocam a coroa de espinho na cabeça dele, açoitam aquele homem e ele vai passando pela via dolorosa, expressando, inalando um perfume diferente. E as pessoas não entendem porque a cena que elas veem não corresponde com o cheiro que elas estão sentindo. É o cheiro de um rei passando, mas ele está todo ensanguentado, ele está carregando uma cruz. O que é isso? Ele é pendurado naquela cruz no meio de dois ladrões. E de repente um começa a dizer: ei, você não é aquele Messias, você não é aquele ungido, você não salvou as pessoas, por que você não salva a ti mesmo? Mas um vento soprou, e o outro ladrão: ei, ele não deveria estar aqui, nós merecemos essa condenação, mas ele é rei, ele não deveria estar nessa cruz. E ele olha para Jesus e diz: ei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino, tenha memória, lembra de mim.
E Jesus naquele momento diz: eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Ele reconheceu a fragrância, o cheiro, o perfume de Cristo. Aquele cheiro de realeza, aquele cheiro de governo. A Bíblia diz que ele foi para a cruz e foi feito um sacrifício naquela cruz. E olha o que Efésios capítulo 5, versículo 2 nos ensina. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele não foi para aquela cruz com cheiro de defunto, ele foi para aquela cruz como aroma de sacrifício agradável a Deus. Ele tinha um bom perfume, ele havia sido preparado para isso, ele carregava o cheiro do perfume de um nardo puro que Maria havia derramado sobre ele. Jesus morre na cruz. José de Arimateia vem e pede a Pilatos: posso pegar o corpo e sepultar, porque amanhã será sábado, e nós judeus não podemos trabalhar no sábado, não podemos fazer alguma coisa no sábado, sábado é dia de descanso. Pilatos se surpreende que ele já havia morrido e diz: pode levar o corpo. José de Arimateia pega o corpo, envolve nos lençóis. Um fariseu chamado Nicodemos tenta até trazer umas ervas aromáticas ali, mas aquilo ali não prepara Jesus para o sepulcro. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas dizem que apenas José colocou um lençol em volta de Cristo Jesus, porque ele já havia sido preparado para o sepultamento. E ele coloca às pressas Jesus naquele sepulcro. Mas, queridos, aquele perfume não era perfume de morte. Aquele perfume não era cheiro de defunto. Aquele perfume era cheiro de rei. E ele encontra então lá no sepulcro a morte. Ele encontra o diabo. Ele encontra os espíritos em prisão. E ele anuncia a mensagem de que o rei agora vinha libertá-los. De que ele vinha para vencer a morte, de que ele vinha para vencer o diabo. E aquele cheiro que todos achavam que deveria ser cheiro de morte era cheiro de vida. Aonde tinha cheiro de culpa, agora ele traz o cheiro da reconciliação. Aonde existia cheiro de guerra, agora ele traz o cheiro da paz. Aonde existia cheiro de perda, de derrota, agora estava o cheiro da vitória, o cheiro do triunfo, o cheiro da alegria. Jesus então vence a morte, o diabo. Jesus os derrota. O vento que sopra a fragrância de Cristo havia passado naquele lugar. As pessoas que estavam presas lá no Hades sentiram o cheiro daquele rei e começaram a seguir. E Deus então diz que, a Bíblia nos ensina que Jesus levou cativo o cativeiro. Trancou o cativeiro, pegou as chaves da morte e do inferno e venceu a morte. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus sopra, ele sopra o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, a boa fragrância de Cristo. Quando o Espírito de Deus sopra, quem é glorificado não é o vento, quem é glorificado é o perfume de Jesus Cristo que o vento sopra e traz até nós. Quando o vento do Espírito sopra, o que vem às nossas narinas é o cheiro de Cristo. Quando o vento do Espírito sopra por sobre a terra, ele sopra o cheiro do perdão, ele sopra o cheiro da justiça, ele sopra o cheiro da vitória sobre Satanás. É isso que a Bíblia nos ensina no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 17 ao 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado,
já está condenado. Queridos, quando o vento do Espírito sopra e o aroma de Cristo passa por sobre a terra, o pecador sente o aroma do perdão. Queridos, o cheiro do pecado é podre, cheira mal, é fedido, tem cheiro de morte, tem cheiro de defunto, tem cheiro de coisa estragada. A Bíblia nos ensina que eu e você, nós estávamos mortos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos no pecado. Estávamos longe, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas pela graça em Jesus Cristo se manifestou o favor de Deus sobre nós. E Jesus nos tirou da morte para a vida. É o que aconteceu em João capítulo 11, versículo 39, quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro. Então Jesus ordenou: tirem a pedra, mas Marta, irmã do falecido, do morto, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal. Senhor, ele está morto, ele já fede, ele está fedido. Queridos, nós estávamos mortos no pecado, fedidos, cheirando mal. E o texto continua dizendo: ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Marta disse: ei, Jesus, ele já está morto lá há 4 dias, ele já está fedido, já cheira mal. Queridos, o tempo que Lázaro ficou morto é o mesmo tempo que a humanidade ficou. A Bíblia nos ensina que para Deus um dia é como 1000 anos. E ele estava lá há 4 dias, 4.000 anos de Adão até a vinda de Jesus. 4.000 anos a humanidade estava debaixo da autoridade do pecado. 4.000 anos a humanidade já estava cheirando mal. 4.000 anos que a humanidade andava sem Deus no mundo. 4.000 anos que nós estávamos apodrecendo. E Jesus então entra na nossa história. Nós, com o cheiro de podridão, com o cheiro do pecado, com o cheiro de estarmos afastados de Deus, com o cheiro de estávamos mortos no pecado. Mas Jesus então veio até nós. O pecado, ele nos afastou de Deus. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 3, versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Quando o vento soprou no jardim naquele dia, o homem ouviu a voz de Deus e teve medo por causa do pecado e se escondeu. Na virada do dia, no final da tarde, Deus vinha falar com Adão, mas quando soprou aquele vento naquele dia, o homem ficou com medo e se escondeu. A palavra vento que soprou aqui é ruá, que significa vento, hálito, espírito. Quando o vento soprou naquele dia, porque era o vento da comunhão com Deus, Adão decidiu não ter comunhão com Deus e se escondeu por causa do pecado. Adão pensou: eu já cheiro mal, eu estou debaixo do pecado. A última vez que o homem sentiu o vento soprar foi lá no jardim do Éden. O homem ouviu a voz e ele estava com medo e por isso se escondeu, se afastou de Deus. Mas a Bíblia nos ensina em João capítulo 20, versículos 14 a 16, que um grupo de mulheres foi ver Jesus no sepulcro. Chegando lá, o sepulcro estava vazio e depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Ela respondendo, ela supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone. Rabone quer dizer mestre. Queridos, a última vez que o vento soprou e o homem ouviu a voz no jardim,
Ele teve medo, se escondeu por causa do pecado. Mas agora que Jesus tinha ido ao sepulcro, vencido a morte, Maria estava lá naquele lugar perto do sepulcro. Ela olhou para aquele homem e pensou que ele fosse o jardineiro, porque a fragrância, o bom perfume de Cristo estava soprando naquele lugar. Ela falou: ei, ele tem o cheiro do lírio dos vales. Ei, ele tem o cheiro da rosa de Saron. Será que ele é o jardineiro? Será que ele carrega as plantas? Será que ele cuida do jardim? E queridos, ele é de fato o jardineiro. Naquele momento, o vento soprou. E ela sentiu o cheiro, o aroma agradável de Cristo. E ela, achando que era o jardineiro, não reconheceu ainda Jesus. Ela só sentia o perfume. Um novo perfume que a humanidade não reconhecia. Por quê? Porque estava debaixo da morte, do cheiro do pecado. Aquele cheiro então passou nas narinas de Maria. No Evangelho de Mateus, o texto diz assim, Mateus 28:9: e eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve. E elas se esconderam. É isso que está escrito ali? E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Queridos, a última vez que o vento havia soprado no jardim, o homem ficou com medo e se escondeu. Mas agora, quando o aroma suave de Cristo passou nas narinas de Maria, e ele disse, e ela ouviu a voz do Mestre, ela correu e se aproximou, se agarrou aos pés, porque agora aquele cheiro não trazia mais cheiro de condenação, de culpa, trazia o cheiro da reconciliação, trazia o cheiro da vida. Quando o vento do Espírito sopra, o pecador descobre que existe uma reconciliação em Cristo Jesus. Quando o vento do Espírito sopra, o cheiro do pecado vai embora. E o cheiro da fragrância, do aroma, da vida de Cristo enche toda a nossa casa, enche toda a nossa vida. Queridos, o pecado ele cheira mal, ele é fedido. O cheiro na boca de fumo, o cheiro na casa de prostituição, o cheiro no bar da cachaça, o cheiro da mentira, o cheiro do adultério é fedido. Mas quando o vento do Espírito sopra sobre as nossas vidas, o aroma agradável do jardineiro, o perfume agradável de Cristo, ele vem e enche o nosso espírito, ele vem e enche a nossa vida, ele enche a nossa casa, ele transforma o nosso casamento, ele transforma as nossas habilidades, os nossos hábitos. Agora aquele cheiro de pecado vai embora e o cheiro da fragrância de Cristo permanece em nossa casa, em nosso lar. Quando o vento do Espírito sopra, o cheiro, a mensagem do perdão se multiplica, se espalha. No próximo final de semana, dia 1º de junho, nós vamos ter um projeto aqui na igreja, chamado Operação Pés Formosos. Porque formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E você pode fazer parte dessa operação. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o Espírito de Deus soprar sobre as nossas vidas, ali no bairro do Fani. E nós vamos bater de porta em porta. Nós vamos nos dividir em duplas. Cada dupla vai ser responsável por uma quadra. E nós vamos bater de porta em porta, levando as boas novas do reino de Deus, levando o bom perfume de Cristo, levando a mensagem da salvação. Aonde o pecado está assolando ali naquele bairro, nós vamos entrar com o bom perfume de Cristo e levar a mensagem da salvação, da reconciliação. E eles vão receber o poder, a autoridade de Cristo Jesus ali naquelas casas. Você pode fazer parte dessa operação, você pode se inscrever. Basta separar a sua dupla, se inscrever lá no site, se inscrever em algum lugar. O seu apacentador sabe onde você tem o link para se inscrever. E aí você vai poder colocar ali a sua dupla e nós vamos nos dividir em grupos, às 9 da manhã e às 14 horas da tarde. Você pode escolher. Se você quer vir aqui na Comunhão Cristã retirar o seu kit, nós estamos comprando aquele Novo Testamento, sabe? E um flyerzinho com os horários do culto da igreja. E você vai até lá as casas então entregar um presente, que é o Novo Testamento, a Palavra de Deus. Um flyer, um convite para eles virem ao culto e anunciar as boas novas do reino de Deus. Dia 1º, às 9 da manhã ou às 14 horas da tarde,
você pode vir aqui com a sua dupla e ir então até a quadra que você for designado para anunciar, levar o perfume de Cristo. Quando o vento do Espírito sopra, o pecador sabe que existe reconciliação. Existe uma nova vida em Cristo Jesus. Me permita mudar a ordem, mas porque a Bíblia nos ensina que o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar do pecado, do juízo e da justiça. Me permita aqui mudar a ordem. Mas quando o vento do Espírito sopra, o aroma de Cristo Jesus sobre a terra, Satanás lembra de que ele já está condenado. Querido, Jesus venceu a morte, Jesus venceu Satanás e seus demônios. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 2, versículo 14, no final do texto ele diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Querido, Jesus Cristo já venceu Satanás e seus demônios. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ele destruiu o diabo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, publicamente os expôs ao ridículo, debochou deles, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo, quando foi pendurado naquela cruz, ele pagou a minha e a sua dívida. Aquilo que Satanás tinha de autoridade sobre as nossas vidas, ele já não tem mais. As obras de Satanás foram destruídas pela obra de Cristo Jesus. O bom perfume de Cristo passou por sobre a terra, e agora Satanás sabe, ele já é um derrotado, ele já é um perdido, ele já foi derrotado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queridos, quando o Espírito de Deus vier, ele soprará sobre toda a terra, e Satanás, seus demônios, quando eles sentirem o perfume de Cristo, eles vão lembrar: nós já estamos condenados. Queridos, quando você passa e o perfume de Cristo passa através da sua vida, todo o intento das trevas, todo espírito imundo, todo demônio sabe: eu já estou condenado. O perfume de Cristo, a fragrância de Cristo é uma lembrança para Satanás de que ele já foi condenado, de que ele já perdeu. Quando o vento sopra, Satanás lembra da sua derrota. Queridos, quando o vento sopra, o pecador sabe que existe reconciliação. Quando o vento sopra a fragrância de Cristo, Satanás sabe que ele já foi derrotado. E quando o vento sopra, os filhos são lembrados da justiça em Cristo Jesus. O filho sabe que existe uma fragrância da justiça, um perfume em Cristo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 5, 21 o seguinte: que aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, ele levou o nosso mau cheiro. Ele nos lavou na palavra, ele nos lavou pelo seu sangue. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus, filhos amados. Mas a vida dos filhos às vezes carrega, vem um mau cheiro, passa pela vida dos filhos. Por exemplo, palavras torpes. A Bíblia nos ensina em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da boca de nenhum de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Queridos, que não saia das nossas bocas nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe. A palavra suja ali, torpe, no grego é sapros. Sapro significa apodrecido, podre, corrompido por alguém e não mais própria para uso, gasto. É um cheiro de podridão. Essa palavra sapros é a mesma palavra que eles usavam para descrever os contêineres, os tanques, os barris, onde eles colocavam coisas que estavam apodrecendo. Os peixes que não eram vendidos,
Eles jogavam todos nos mesmos barris e aqueles peixes ficavam apodrecendo ali naquele barril. Você consegue imaginar aquele cheiro de peixe podre? Isso é palavras sujas, palavras de morte. Satanás, ele traz palavras de morte para que a gente diga, a gente fale essas palavras. Por exemplo, eu não presto, eu não vou conseguir, eu sou assim mesmo. Essas palavras têm cheiro de peixe podre. Palavrões têm cheiro de peixe podre. Gracejos imorais, piadas imundas têm cheiro de peixe podre. É por isso que quando sopra o vento do Espírito e o aroma de Cristo entra nas nossas vidas, o nosso vocabulário muda. Nós não anunciamos mais cheiro de peixe podre, agora nós anunciamos a mensagem da justiça, nós anunciamos a mensagem da vida. Queridos, as nossas obras de justiça têm cheiro de peixe podre. As obras que nós tentamos fazer para Deus, para ganhar algo dele, têm cheiro de podridão. As obras que eu faço para Deus achando que vou merecer dele algo, tem cheiro de podridão. Isaías capítulo 64, versículo 6, no começo diz assim: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça, as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz achando que vai dar para nós alguma credibilidade diante de Deus, é como um trapo de imundícia. Não vou explicar tudo, mas o trapo de imundícia era o trapo que limpava a menstruação das mulheres. Um sangue derramado. E aquilo ali não tinha como lavar, era considerado imundo. Se alguém tocasse naquilo, tinha que ficar afastado durante um período. Era um trapo de imundícia. Era de sangue derramado. Todo pensamento que nós temos de que se eu fizer tal sacrifício para Deus, Ele vai, se eu derramar o meu sangue para Deus, Ele vai de alguma forma me abençoar, isso é trapo de imundícia. Toda obra que eu faço achando que isso vai me dar somente aquilo que Deus pode me dar, isso é trapo de imundícia. Isso tem cheiro de podridão. Todo ato de justiça por mim, uma tentativa minha de justificar, isso tem cheiro podre. Mas a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Não pelas nossas próprias obras, mas pela obra daquele que venceu a morte. Não pelo nosso próprio aroma, mas pelo aroma daquele que recebeu a unção de rei. Nas nossas obras, nossa tentativa de nos salvar cheira mal. Mas é a obra de aroma suave, que é a obra de Cristo Jesus. A nossa posição de justiça é Cristo Jesus. O aroma que nós devemos apresentar diante de Deus não é o aroma das nossas obras, mas é o aroma da obra de Cristo Jesus. Esse cheiro de Cristo Jesus é o que nos leva até a presença de Deus como aroma suave. Os justos vivem alegres, em paz, com palavras de vida, ousadia, autoridade. Quando o vento sopra, ele espalha o aroma de Cristo, e tudo que não faz parte da justiça é levado embora. Tudo aquilo que está na sua vida, que não condiz com o que é Cristo Jesus, é levado embora. Toda palavra torpe, toda palavra de morte, toda palavra de destruição, toda enfermidade, toda doença, o câncer, o tumor, as enfermidades, as coisas, a infertilidade, as coisas que estão aí na sua vida, que não pertencem ao estado perfeito em Cristo Jesus, que não correspondem ao aroma agradável de Cristo, tudo isso é levado embora pelo vento do Espírito, e o que fica é o cheiro do bom perfume de Cristo. O cheiro da justiça. Somos convencidos da justiça. Quando o vento sopra, lembramos que somos a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Queridos, quando o vento do Espírito Santo sopra,
o aroma de Cristo passa nas nossas vidas. Quando o vento do Espírito sopra, Jesus Cristo é glorificado. A Bíblia nos ensina em João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Queridos, é esse Espírito que traz liberdade. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Quando ele sopra, nós encontramos o aroma de Cristo que nos trouxe a justiça, a paz com Deus, a reconciliação. Quando ele sopra, eu e você somos livres de tudo aquilo que nos prendia, de todas as impurezas. E nós somos cheios do bom perfume de Cristo. Quando esse vento sopra, ele traz liberdade. É por isso, queridos, que Ezequiel, o profeta, foi levado até um vale de ossos secos, aonde só tinha morte, aonde só tinha destruição. Ele foi levado por Deus até lá, para que ele fizesse o que acontece em Ezequiel, capítulo 37, versículos 9 ao 10. Então Deus disse a Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formando um exército, um enorme exército. Queridos, quando o vento do Espírito soprou naquele vale de ossos secos, aonde a morte tinha reinado, agora aquele exército recebeu o aroma de Cristo, a vida de Cristo, a reconciliação de Cristo, a paz de Cristo, o aroma de Cristo. E eles colocaram-se em pé e receberam a vida de Cristo e se tornou um grande exército. Você sabe qual é esse exército? A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão sendo, como entre os que estão se perdendo. Queridos, esse exército agora, ele não é um exército qualquer, porque ele foi um exército que recebeu um toque do Espírito Santo, a fragrância de Cristo Jesus. Nós temos uma nova vida, e essa vida que está sobre esse exército fez com que eles se colocassem em pé, e por onde eles forem, agora eles são como o bom perfume de Cristo. Por onde eles forem, agora eles carregam o aroma da mensagem da reconciliação. Por onde eles forem, agora eles carregam o aroma de que o príncipe deste mundo já está condenado. Por onde eles forem, eles carregam a mensagem da justiça. Deixa eu te dizer, eu posso sentir, ouvir o som como de um vento impetuoso soprando neste lugar, trazendo o aroma de Cristo nas nossas vidas. Eu posso ouvir soprar o vento do Espírito sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre as nossas vidas. Eu posso sentir o aroma de Cristo nesse lugar. Agora, nesse momento, o aroma de Cristo, o perfume, está em nós. E por onde passamos, carregamos o cheiro de Cristo. O vento sopra e o aroma suave de Cristo através das nossas vidas se espalha por todo o mundo. Esse texto está dizendo que eu e você não temos mais o cheiro do pecado. Agora eu e você somos cheirosos. Nós temos o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. Eu e você temos o cheiro de Cristo, a fragrância da unção de Cristo Jesus, que liberta o oprimido, que abre os olhos dos cegos, que cura os surdos, que liberta os enfermos, que traz a mensagem da reconciliação, do favor de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa,
esse vento está soprando aqui sobre nós. E tudo aquilo que não participa da justiça de Deus, esse vento está levando embora as impurezas. Esse vento está levando embora aquilo que você deixa te condenar por muito tempo, aquela culpa que você carrega. Esse vento está levando embora as enfermidades, o câncer, o tumor, o caroço, a miséria, a infertilidade, a tristeza. Queridos, esse vento está soprando sobre nós nesse exato momento, levando as impurezas embora e trazendo o bom perfume de Cristo. E tudo aquilo que está em Cristo, a nossa justiça, o cheiro da paz, da saúde, da alegria, da justiça, é isso que vai permanecer sobre a sua vida. Você vai sair daqui, vai entrar no seu carro, que cheiro diferente é esse? Na sua casa, onde tinha discussão, briga, que cheiro diferente é esse? O seu filho, o seu esposo, a sua esposa, eles vão sentir um cheiro diferente. Você vai falar, é o bom perfume de Cristo, é o aroma de Cristo, porque eu sei que o vento do Espírito Santo soprou sobre a minha vida. É esse vento que está soprando nesse exato momento. Se você sentir liberdade, baixe sua cabeça. Aí está o bom perfume de Cristo, o vento do Espírito. Pai Celestial, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela obra de Cristo Jesus. Obrigado pelo seu amor que foi demonstrado naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos. Obrigado porque, mesmo que a condenação, a culpa estivesse sobre nós, pela sua misericórdia, pelo grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos entregou a Cristo Jesus. Ele tirou o mau cheiro, Ele tirou o cheiro do pecado, o cheiro da morte, da podridão, da escravidão. E Ele trouxe um perfume de realeza, de paz, de justiça, de saúde, de alegria. Obrigado, Senhor, porque o Seu Santo Espírito está soprando sobre as nossas vidas e nos convencendo da justiça, de quem somos em Cristo.